Neste vídeo, mergulhamos na memória coletiva para recordar duas verdadeiras gigantes da venda de CDs em Luanda. Lojas que não foram apenas pontos comerciais, mas autênticos marcos culturais na difusão da música, símbolos de uma época em que o disco físico representava identidade, encontro e paixão pela arte. A loja da Sony Music em Luanda destacou-se como um dos grandes marcos na história da comercialização de discos na capital. Tornou-se referência para melómanos e colecionadores, ao facilitar o acesso a uma vasta seleção de obras de músicos nacionais e internacionais. Mais do que um espaço de venda, representou um ponto de encontro cultural, onde a música se transformava em experiência partilhada e em símbolo da modernização do mercado fonográfico angolano. Com a abertura económica gradual de Angola, sobretudo a partir dos anos 1990, grandes marcas internacionais passaram a ter representação no país. É nesse contexto que surge a Sony Music em Luanda, enquanto loja licenciada ou associada à marca, focada na venda de CDs originais. Representava a globalização da música, trazendo novidades mundiais para o mercado angolano. Hoje, a Sony Music continua presente em Angola através das plataformas digitais de streaming, mantendo o elo entre artistas globais e ouvintes locais. Stromp em Luanda. A Stromp foi uma loja angolana situada na Avenida Revolução de Outubro, Ingombota, Luanda. Especializada na venda de discos e CDs, sobretudo entre as décadas de 1980 e 1990. Era ponto de encontro de melómanos e colecionadores, oferecendo tanto música internacional como nacional. Representava a fase física da música, quando comprar um CD era um ritual cultural e social. Apesar de já não existir, Stromp é lembrada como parte da memória cultural da cidade, símbolo da era em que lojas locais eram guardiãs da música. Sony Music trouxe o mundo para Angola, com catálogos internacionais e artistas globais. Stromp deu ao público angolano um espaço físico e comunitário, onde a música era descoberta, comprada e partilhada. Juntas, representam duas dimensões complementares da história musical em Luanda: globalização e memória local. Antes da era digital, as lojas de discos eram o principal ponto de acesso à música em Luanda. Elas não eram apenas espaços comerciais, mas também centros culturais, onde se descobriam novos artistas, estilos musicais e tendências globais. Foi nesse contexto que surgiram referências como a Stromp, mais tarde, a Sony Music Store, ambas marcantes para várias gerações de angolanos. A Stromp destacou-se em Luanda como uma das mais conhecidas lojas de venda de discos de vinil, cassetes e, posteriormente, CDs. Com a aprovação de uma nova modalidade de venda de disco a partir da Praça da Independência em Luanda, quando os músicos faziam os lançamentos de discos, essas lojas davam a oportunidade de encontrar os CDs nas suas lojas à venda depois do lançamento do disco original na Praça da Independência em Luanda. Para muitos consumidores, comprar um CD na Sony Music era sinônimo de acesso direto à indústria musical global. Declínio das lojas físicas de discos, com a chegada da internet, pirataria digital MP3, plataformas de streaming, anos 2000 em diante, as lojas físicas como a Stromp e a Sony Music foram perdendo espaço, até encerrarem ou mudarem de atividade. Linha do tempo do declínio dos CDs. Os CDs deixaram de ser predominantes porque foram substituídos por formatos digitais mais práticos, como o MP3, streaming e armazenamento em nuvem, que oferecem conveniência, baixo custo e acesso instantâneo. Hoje, embora ainda existam nichos colecionadores e pequenas vendas, o mercado global migrou quase totalmente para plataformas digitais. Anos 2000, o surgimento do MP3 e dos tocadores digitais, como o iPod, começou a reduzir a relevância dos CDs. 2005 em diante, plataformas como iTunes e depois Spotify, Deezer, Apple Music, Boomplay, popularizaram o streaming, tornando desnecessário comprar discos físicos. 2010 a 2020, as vendas de CDs caíram drasticamente, com gravadoras e lojas fechando seções dedicadas. Hoje, o CD é considerado um formato nostálgico, usado por colecionadores ou artistas que lançam edições limitadas. Mobilidade. Smartphones substituíram aparelhos de CD, tornando o acesso portátil e imediato. Mudança cultural. A música passou a ser consumida como serviço, não como objeto. Mercado. Gravadoras investiram em plataformas digitais, reduzindo a produção física. Apesar da queda, há um pequeno renascimento dos CDs, semelhante ao vinil, impulsionado por colecionadores e fãs que valorizam o objeto físico. O fim da produção de CDs em Angola impactou diretamente os músicos. Hoje, o lançamento de álbuns depende quase exclusivamente de plataformas digitais e concertos ao vivo, reduzindo a renda que antes vinha da venda física e exigindo novas estratégias de promoção e monetização. Antes, muitos artistas angolanos vendiam CDs em mercados locais, praças e lojas. Com o desaparecimento do formato físico, essa fonte de receita praticamente deixou de existir.
Resultado: maior dependência de shows, patrocínios e contratos com marcas. Isso ampliou o alcance internacional, mas trouxe desafios de monetização, já que os pagamentos por stream são baixos. Muitos artistas precisam acumular milhões de reproduções para gerar renda significativa. Sem CDS, os músicos ficam mais expostos à informalidade e à falta de estruturas sólidas de distribuição. Muitos artistas agora lançam singles digitais em vez de álbuns completos, para manter relevância contínua. A estética do álbum físico, capa, encarte, identidade visual, perdeu espaço, mas alguns artistas ainda exploram o CD como produto de nicho. A principal lição para empresários é que nenhum mercado é eterno. Empresas que dependiam de CDS e DVDs faliram porque não se adaptaram à digitalização. O segredo está em antecipar tendências, diversificar e investir em inovação para não ficar preso a um modelo obsoleto. Não basta ter sucesso hoje, é preciso reinvestir em novas soluções. Empresas que faliram geralmente estagnaram e não acompanharam a evolução. Exemplo: Netflix começou com DVDs pelo correio, mas rapidamente foi para o streaming. Empresários angolanos podem aprender que indústrias tradicionais também enfrentarão mudanças. Investir em digitalização, sustentabilidade e inovação local é essencial para não repetir a história dos CDS. Exemplo prático: empresas de mídia devem migrar para plataformas digitais e streaming local, em vez de depender apenas de formatos físicos. Em resumo, o fracasso das empresas de CDS mostra que o maior erro é ignorar o futuro. Empresários devem cultivar visão estratégica, diversificação e inovação constante para sobreviver às mudanças inevitáveis do mercado. Agradecemos profundamente por trilhar este caminho ao nosso lado. Seguimos juntos, com propósito e confiança no futuro. Chegamos ao fim de mais uma jornada. Este conteúdo representa mais do que informação, é um passo firme rumo ao conhecimento, à inovação e ao desenvolvimento sustentável. É uma semente lançada no presente, com raízes na realidade e olhos postos no futuro. Até ao próximo vídeo, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a nos unir, com visão, com compromisso e com a esperança de um país que se transforma, de dentro para fora, com todos e para todos. Viajem connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam inovação, impacto e futuro. Angola Empresas, o canal onde a tua empresa ganha destaque.